negativa para qualquer investidor deslocar capitais para o mercado de arrendamento nunca pode ser menos de 8%, e 8% é 12,5 avos. Portanto, agora aproxima-se qualquer coisa, 6,66% sobre um valor fiscal do prédio. O valor fiscal do prédio é metido aqui, enfim, de uma maneira um bocado, porque o que está a acontecer agora, e está a chegar aos correios das pessoas, as notas das repartições de finanças, é que os valores patrimoniais dispararam, não é? Nos prédios já foram avaliados, os valores dispararam e portanto, o Estado aqui, quer dizer, quer acompanhar, vá lá, quer dar um rabuçado ao senhorio, que pode aumentar para o 6,66%, mas quando receber o conhecimento do IMI, dá-lhe uma 5%, porque o IMI também subiu para 0,8 ou 0,5, de forma que isto vai ser tudo muito complicado, porque acreditem que os valores vão mesmo disparar, não é? E vai haver muitos que não podem ser pagos, e vai haver reclamações, enfim. Atenção do tempo. Peço desculpa. E estou a acelerar, pronto. Outra coisa positiva é o prazo para a denúncia do contrato também, que quando o senhorio precisa da casa para ele ou para um filho, ou para um familiar. Portanto, isto também era 5 anos e agora passou para 2, foi reduzido também. Pronto, parece-nos também positiva a dispensa da intervenção das CAMs, que são as Comissões Arbitrais Municipais, portanto, nesta proposta de lei ninguém fala nela. Nos arrendamentos não habitacionais, passa a haver também aqui a possibilidade da cessação do contrato no caso de haver trespasso ou cessão de cotas, enfim, uma série de situações, mas é melhor se calhar a gente deixar os não habitacionais para depois, porque senão a gente nunca mais lá chega. Agora vamos às partes negativas, portanto também são partes interessantes, mas são menos. As partes negativas são menos. Nós consideramos que é perfeitamente absurdo fazer um leilão de uma coisa que está refém, quer dizer, porque há uma parte, eu só posso fazer um leilão de uma coisa que está livre e que se eu oferecer mais levo para casa, não é? Eu estar a fazer um leilão de uma coisa que está lá o inquilino dentro que não alarga nem de maneira nenhuma, quer dizer, é uma coisa um bocado absurda. Isto só vai funcionar naquele caso em que o inquilino retém a casa, porque a renda é muito baixinha e já não precisa dela, e então vamos ao leilão e ele vai tentar esticar o leilão o mais que puder, para quê? Para poder receber uma indemnização. É o único caso em que, quanto a nós, vai funcionar o leilão. Portanto, eu acho que nós passávamos bem sem o leilão, porque o que vai acontecer tipicamente em 90 e tal % dos casos é realmente a fixação da renda em 1/15 do valor patrimonial tributário. Voltando ainda àquela questão das uniões de facto, dos 2 anos. A lei diz os 2 anos, mas há uma indefinição em relação à data do início da união, e então o que nós propusemos, e não foi atendido também, era que o arrendatário, enquanto está vivo, fizesse uma comunicação ao senhorio, e isto, quanto a nós, era a maneira séria de resolver este assunto, a dizer assim: excelentíssimo senhor tal, eu vivo em união de facto com a senhora, ou a senhora com o senhor, ou a senhora com a senhora, ou o senhor com o senhor, fosse o que fosse, e o senhorio já ficava a saber com aquilo que contava. Portanto, que havia aquela união de facto. Porque senão, esta união de facto vai aparecer no dia a seguir ao senhor falecer, portanto é uma caixinha de surpresas que está reservada para o senhorio. Outra coisa também que nós somos completamente contra e que consideramos que é negativa é que não se justifica indemnizar o inquilino por obras executadas em seu exclusivo proveito. Eu não conheço inquilino nenhum que faça obras numa casa para proveito do senhorio. Ele pode dizer isso, que ele diz essas coisas todas, mas na realidade, quer dizer, sejamos um bocadinho... Quer dizer, ele faz as obras porquê? Porque fez as contas dele e está naquela casa e ele paga 50 € de renda naquela ali, pedem-lhe 500 e ele diz: bom, se eu gastar aqui 1.000 ou 2.000, melhoro a casa de banho, melhoro a cozinha, faço isto, faço aquilo outro. Portanto, ele vai lá, faz as obras, goza-se da casa, mas agora ainda por fim, no fim, se tiver as faturinhas, o senhor ainda ter que o indemnizar, nós consideramos que é demais. Além de que a maior parte destas obras ficam quase todas mal feitas, porque nós temos uma série de conhecimento de casos, porque as obras devem ser feitas por quem sabe, não é? Tem que haver arquitetos, engenheiros e mestres de obras, essa coisa toda. E normalmente as pessoas curiosas acabam por fazer, é uma coisa que acontece em todas estas zonas antigas, acabam por fazer casas de banho fora da promada dos esgotos. O que é que acontece? Começa a haver umidades no quarto do inquilino de baixo, porque as casas de banho deviam ser aqui e ele foi fazer lá ali.
inquilinos que gostam de ter uma lareira, um fogão de sala, e o inquilino de cima começa a levar com o fumo também sem querer, portanto são obras que não fazem. Bem, e no caso comercial, há um caso que nós tivemos conhecimento, foi um banco que, quando se foi embora, deixou uma casa forte que inutilizou uma divisão da loja. Portanto, deixou isto, o senhorio teve que chamar um sucateiro, teve que destruir aquilo tudo para mandar o ferro, aquela coisa toda, porque senão tinha simplesmente uma divisão inutilizada. Portanto, estas benfeitorias nós passamos bem sem elas, não há dúvida nenhuma. Bom, claro que já se sabe, isto já está muito mais que dito, que é negativo também ser o senhorio a exercer funções de segurança social, naquele caso dos baixos rendimentos do inquilino, e nós sabemos que, pronto, que há inquilinos, infelizmente em Portugal há pessoas com muito baixos rendimentos, há reformas muito pequeninas, 200 e tal euros, que aliás essas pessoas nem sequer a renda mínima de 50 euros vão pagar 23 ou 27 euros, conforme seja a reforma mínima ou a pensão social, enfim, por aí nós achamos que não compete realmente aos senhorios fazer segurança social, que no fundo é disso que se trata. Finalmente, as dúvidas. A lei tem mecanismos demasiado complexos, quer dizer, quanto a nós as leis devem ser simplesinhas e devem ser entendíveis por qualquer analfabeto, quer dizer, para ver que é assim, é assado e vai ali, pronto. Se vamos complicar as leis muito, desta maneira, não, depois, desculpe. Mas o que é que a gente há de fazer, só? Deixe lá que não lhe falta trabalho. Entre acidentes, desviação, divórcios e coisas assim desse género. O mais complexo possível. Está bem, pronto. Então estamos servidos. Bom, portanto, tem mecanismos muito complexos. Depois tem uma série de exclusões. Tem a exclusão das pessoas com mais de 65 anos, tem a exclusão das pessoas com mais de 60%, tem o regime dos rendimentos da pessoa. Temos que saber quanto é que a pessoa ganha ou não ganha. Se ganha até 500 euros, se ganha até cerca de 2.500 euros, são as 5 remunerações mínimas garantidas dentro do agregado familiar. Temos que saber qual é o agregado familiar da pessoa. Enfim, achamos que a renda devia de ser desligada dos rendimentos das pessoas, porque senão isto nunca mais acaba. Quer dizer, e depois arranjamos estas exclusões todas. Para terminar, e só para concluir em função do tema deste encontro, se a proposta de lei das rendas será uma reforma eficaz. Pronto. Nós vamos proceder nós e qualquer cidadão o pode fazer, vamos proceder à monitorização da aplicação da lei das rendas. Depois dela, enfim, ser votada, penso que ela foi hoje apresentada na Assembleia, penso que é votada amanhã, na generalidade, depois vai para a Comissão e depois será aprovada lá para abril, de forma que provavelmente terá efeitos 90 dias depois, lá para agosto ou coisa assim, no caso de não haver nenhum problema. A partir daí, eu penso que ninguém, de uma forma honesta, pode fazer uma análise das consequências e da aplicação da lei antes de 2 anos. Portanto, depois de 2 anos tem-nos à perna, porque a gente, passado 2 anos, a gente então aqui, ou no outro lado qualquer, a gente pode dizer, isto foi um fiasco, como foram as apenas 3.000 rendas atualizadas com a Lei 6 de 2006, quando se previa que fossem 20.000 por ano. Até lá, realmente não fazemos cálculos. Há uma coisa que é certa, realmente, e isto é uma coisa que, quando se diz que temos que renovar o mercado, etc, etc. Não há dúvida nenhuma que há uma coisa, se houver uma mexida aqui nas rendas e se houver inquilinos que já não precisam da casa nos centros históricos, porque é fundamentalmente onde o problema se põe, porque há pessoas já de uma certa idade ou que estão reformados e que foram para a terra, porque têm uma casa na terra, ou foram para a província, ou enfim, e que não precisam todo da casa, só não entregam ao senhorio porque a renda, são 20 euros e tal, e vai pagando a renda e a casa está ali a degradar-se porque está fechada. Nesta altura, se esta renda realmente vier para cima, não há dúvida nenhuma que vai haver casas nos centros históricos e vai haver casas para os casais jovens, que é disso que a gente está a tratar, porque as pessoas que arrendam casas agora não são casais velhos, são casais jovens, são pessoas em princípio de vida. Vai haver realmente, isso é uma garantia que nós podemos dar, vai haver casas para jovens, para casais jovens, e há uma garantia também que nós podemos dar, é que as rendas vão baixar, aliás já baixaram e vão baixar mais, mas atenção, porque uma renda de casa vai ser sempre mais do que o custo do aluguer de um quarto. Não vamos agora ter ilusões, como eu já ouvi pessoas até de responsabilidade no governo a dizer que as rendas que vêm para não sei quê. Pois, um quarto na cidade do Porto custa 200, 250 euros. De forma que se estamos à espera de rendas a 200 euros de casas com 3 ou 4 quartos,
Quer dizer, isso aí é melhor não irmos por aí, porque a realidade é uma, não é? E nós sabemos que os quartos, venham eles para alugar, porque estão todos alugados. E sem impostos. É tudo. Obrigado. Obrigado.